Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nessa jornada do nosso devocional no mês da família, mês de maio de 2024. Eu sou o pastor Dimas Souza e pela misericórdia de Deus eu presido a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Matinha, estado do Maranhão. E a nossa igreja, assim como a nossa convenção CEADEMA, tem este projeto de tornar todo ano o mês de maio o mês da família. E a comissão da família da nossa convenção, através do seu coordenador, pastor Cláudio Frois, elaborou esse guia devocional com 31 lições que correspondem aos 31 dias do mês de maio, onde todo dia a família vai se reunir e vai fazer o seu devocional. Então, para cada dia, uma lição de devocional. E eu estou aproveitando e fazendo aqui esse devocional aqui em vídeo para ajudar algumas famílias que não têm aqui o livrinho e que quer ter um acompanhamento, um fortalecimento, mais envolvimento dentro dessa temática família, que é a temática que vai estar sendo bastante desenvolvida dentro das Assembleias de Deus aqui da nossa CEADEMA. Bom, hoje 3 de maio, e nós temos o seguinte tema, o seguinte assunto: quando vocês orarem. Esse é o tema desse devocional de hoje, dia 3 de maio. E aqui é interessante que o texto bíblico básico dessa meditação é Mateus, capítulo 6 e o versículo 5. Lembrando que toda essa meditação aqui sobre a família está voltado para a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso sendo aplicado ao contexto da vida familiar, ok? Então, o assunto de hoje é quando vocês orarem. E o texto bíblico, Mateus capítulo 6, versículo 5, ele é um recorte do versículo 5. É só as primeiras palavras que diz assim: quando vocês orarem, que é o mesmo nome do tema de nosso devocional. Então, o devocional é quando vocês orarem e o texto é quando vocês orarem, que é uma parte, um trecho, um recorte do capítulo 6 e o versículo 5 de Mateus. Quando nós vamos analisar os textos que tratam da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, nós percebemos que antes da oração do Pai Nosso, Jesus, ele demonstra, ele nos faz entender que os discípulos tinham o costume de orar. O problema dos discípulos não eram que eles não eram acostumados a orar. Então é importante a gente perceber na Bíblia que o pedido dos discípulos a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, esse pedido não está relacionado ao hábito da oração, a eles aprenderem a ter o hábito da oração, mas sim ao modo de orar. Senhor, como nós vamos orar? Como nós poderemos orar? De qual forma, de qual maneira, qual é a forma correta da oração? Porque os discípulos oravam, mas eles não oravam como Jesus orava. E daí vem a necessidade deles pedirem a Jesus que Jesus os ensinasse a orar. Então, a prática da oração na vida particular do cristão, ou no contexto do seu casamento, ou da sua família, é fundamental, meus irmãos, para se viver bem no lar. Há muitos estudos, pesquisas que demonstram o poder da oração, isso em vários aspectos, porque geralmente nós colocamos no aspecto espiritual, mas também existe o benefício da oração no aspecto pessoal, no aspecto social e especialmente no campo familiar dos relacionamentos, no campo dos relacionamentos. Por exemplo, aqui a nossa revista, o nosso comentarista, ele faz uma observação de uma pesquisa do Instituto Barna dos Estados Unidos da América, onde mostra que casais que oram juntos têm mais chances de não se divorciar. Então é algo científico. As pessoas que fazem essas pesquisas dentro do campo sociológico, psicológico, do comportamento social, pessoal, eles falam que a oração feita por um casal sempre juntos
vai facilitar que aquele casal permaneçam juntos até o fim. Agora, por que isto? Aí aqui nós temos algumas explicações. Primeiro, porque na vida de oração, Deus fala e ele é ouvido pelos seus discípulos. Então, o casal juntos, orando a Deus, eles falam com Deus juntos e eles ouvem de Deus através do Espírito lá dentro deles. Também eles ouvem juntos a voz de Deus. Uma outra coisa é que a oração, ela quebranta o coração do homem e da mulher. Ela quebranta o coração do marido e da esposa. Então, isso faz com que o casal tenha melhor afinidade entre si. Uma outra coisa, na oração, Deus dá direcionamento ao casal. Então, Deus direciona a família, Deus ajuda nas tomadas de decisão e tudo isso acontece através do estímulo da oração. Outra coisa interessante é que na oração, Deus dá vitória, Deus ele consola as famílias nas suas perdas, nos seus lutos e gera encorajamento para as lutas da vida. Então a oração ela é importantíssimo para o relacionamento conjugal e também espiritual. O Dr. Gary Smiley, num dos seus livros sobre casamento, ele defende que um casal, ou seja, a família, quando valoriza a prática da oração, é como se ele estivesse construindo um templo, estivesse construindo um tabernáculo, uma tenda sagrada no casamento deles e no lar deles. Então aí vai a dica importantíssima. Quando você, irmão e irmã, família, casal, se reúnem para orar, vocês estão construindo uma tenda sagrada no lar de vocês. Mas eu quero finalizar aqui trazendo uma informação interessantíssima aqui dessa revista. É através de uma escritora americana que ela trabalha muito sobre a questão da oração. O nome dela é Stomier Omartian. E ela fala sobre 14 questões que podem conduzir à destruição do relacionamento conjugal. Eu aqui risquei, grifei essas 14, eu achei muito importante, eu quero ler para vocês, eu quero elencar essas 14 questões que podem destruir um relacionamento conjugal. Vamos lá. Primeiro, comunicação interrompida. Problema sério. Aí vem a ira, muito sério dentro da família, da relação conjugal. A ira, a grosseria ou violência também é algo que tem que se considerar, né, da parte dos homens. Falta de perdão. Outra, depressão e sentimentos negativos. Outro, filhos dominando os pais. Olha só. Temos mais, finanças fora de controle, no caso as dívidas. Depois tem os vícios e comportamentos destrutivos. Aí depois nós temos influências externas no relacionamento sexual. Isso aqui é muito sério. Influências lá de fora que atrapalham a relação dentro de casa. Depois temos outro, fim do amor. Outro, o cônjuge deixar de ser prioridade para o outro. Olha aqui muito sério, o divórcio considerado uma opção. Divórcio nunca é uma opção. Divórcio nunca é. Então, um dos problemas é quando o divórcio é considerado uma opção. Outro, infidelidade. Outro, um dos dois resolve sair de casa. E por fim, a última questão é esperança perdida. Então, para esta escritora, aqui, a Stomier Omartian, para ela que, na verdade, ela tem o seu foco literário voltado para a questão da oração, ela diz que a própria oração é a melhor medida preventiva, tanto no casamento como na vida familiar, para potenciais crises, e a oração é a solução mais eficaz para os conflitos que já surgiram. De tudo que a gente elencou, alistou aqui, ela diz que a oração ela é a ferramenta indispensável contra tudo isto. Então, a recomendação é: continuemos a orar, meus irmãos, filhos e pais, maridos e esposas,
irmãos e irmãs, nos aperfeiçoando na prática da oração com os exemplos e os ensinamentos do Senhor Jesus. Vou estar agora orando por você e por sua família. Senhor Deus amado, Deus da glória, Pai eterno, te louvamos pela tua palavra, por esse devocional com os teus filhos que nos assiste. E a nossa oração, meu Deus, é que o Senhor nos ajude a termos uma vida de oração, tanto no sentido particular, como no contexto do casamento, no contexto conjugal, familiar, do nosso lar. Ajuda-nos, Senhor, a construir essa tenda sagrada junto com todos os elementos que compõem as nossas famílias, para que assim, Senhor, a nossa vida aqui nesta terra possa ser uma vida, mesmo tendo muitas lutas, dificuldades, mas seja vida vitoriosa, devido, Senhor, à nossa busca através deste ministério tão glorioso que é a oração. Eu oro pelas famílias neste momento. Abençoe, Senhor, de uma forma especial todos eles, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus lhe guarde, lhe sustente mais e mais, e até o nosso próximo devocional. Fique na paz.